A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, a providência. 20. A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Nós temos que ter então a providência de pensar sobre cada atitude que a gente toma, porque estamos sempre sendo observados por Deus. Mas essa observação que Deus faz com relação a nós não é aquela visão primitiva onde nós achávamos que Deus era um velhinho que ficava tomando conta da gente. Como que uma pessoa vai tomar conta de bilhões de pessoas no mundo? Ele tem leis, ele tem um sistema muito sofisticado, vamos dizer assim, que ele consegue estar onipresente, onisciente em todas as situações. Quando a gente vê um sistema de computação, eu cito sempre o exemplo de um banco. O banco tem o seu computador central, que é ligado a vários computadores periféricos nos bancos, e esses computadores dos bancos são ligados às máquinas, que são os caixas eletrônicos. Qualquer dano que sofrer um caixa eletrônico, qualquer movimentação que foi feita no caixa eletrônico, vai dar sinal para o computador do banco onde ele está e depois na central do banco. Isso dá para a gente ter uma ideia de que Deus gerencia tudo como fosse um sistema de informática, o chamado TI. Então, ele, por ser uma capacidade infinita, está, vamos dizer assim, na condição central da galáxia. E de lá irradia do seu pensamento, irradia do seu amor, conforme já falar aqui muito em fluido, irradia esse fluido que envolve tudo no universo, tudo, desde um átomo a um anjo. E tudo que acontece, ele está recebendo as informações e ele está mandando a contra-informação. Isso para a gente poder entender a grandiosidade de Deus. Só que é um sistema muito mais sofisticado que o sistema de computação, porque tem uma inteligência própria e tem uma inteligência que nós não conseguimos nem dimensionar por tanto saber, por tanta capacidade organizacional. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Aí vem aquelas pessoas que já olham e falam assim: se Deus é tão grande, como que ele vai se preocupar com cada um dos nossos atos? Como que ele vai se preocupar com cada uma das nossas ações? Então nós vamos compreender Deus de uma forma muito mais sofisticada, muito mais dinâmica. Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, porque é por demais sofisticada para a gente entender do nosso ponto limitado de entendimento. A gente não controla direito nem a nossa vida, e Deus controla todo o universo. Então é algo muito maior, de uma grandeza muito maior, que a nossa mente vai ficar trabalhando para tentar entender toda essa grandeza. Mas, como citamos o exemplo do computador, então dá uma ideia daquilo que Deus é capaz e como ele é capaz. Porque ele está internamente ligado a nós pelo mecanismo da consciência. Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera das suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Então, aí a pessoa falando: o universo funciona por essas leis, então se existe um Deus que controla o universo, tudo bem, ele controla o universo. Mas a nossa vida, a nossa existência, seria algo um pouco mais diferente, um pouco mais sofisticado. Como que ele iria controlar aquilo que nós não entendemos, e da forma também que não entendemos, que não compreendemos? 21. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois, vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado, imaginando-o circunscrito, figuram quais eles são, a imagem e semelhança deles. Aí, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem inverteu as coisas, ele colocou Deus parecido com o homem, e não o homem parecido com Deus. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque se a gente coloca Deus dentro dos nossos parâmetros de medida,
Da mesma forma, quando se fala em vida extraterrestre, mais para frente vai falar sobre isso, a vida extraterrestre, ela existe com os parâmetros do planeta onde aquele ser vive. Não com os parâmetros que nós vivemos na Terra. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem as suas possibilidades. E todos nós, então, vamos procurar desenvolver um bom sentimento, desenvolver bons ideais, para podermos trabalhar constantemente, ampliando o nosso entendimento, ampliando a nossa capacidade de perceber e de visualizar aquilo que a vida traz para nós, aquilo que todos nós devemos, então, procurar, dentro das nossas possibilidades, entender e transcender. Sempre temos que estar procurando transcender o nosso entendimento. Portanto, Deus tem uma característica infinita de todas as bondades, de todas as qualidades. A partir daí, que a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir dar passos para a nossa imaginação, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa compreensão, sempre com condições de elevarmos-nos ainda mais. Os quadros em que o vemos, com traços humanos, não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, é ele um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Aí, a partir do momento que isso que o Kardec coloca é muito importante, porque a gente vai achando que Deus tem que estar dentro do nosso patamar de entendimento, do nosso patamar de compreensão. Mas Deus está além disso. Deus está um passo à frente dessa situação. E aí, todos nós, então, temos que começar a ampliar esse nosso entendimento, ampliar essa nossa compreensão, ampliar a forma de encarar Deus e o universo. Porque, como vemos, aqui tem uma galáxia, apenas uma galáxia, com esse universo de estrelas, que são, na realidade, sóis, cada uma delas com uma família de planetas iguais a elas, existem várias e várias outras galáxias. Então, dá para a gente entender que Deus está numa dimensão muito superior àquilo que nós possamos admitir ou conceber dentro do nosso limitado padrão de entendimento. 22. Impotentes para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Assim, como nós citamos o exemplo de um computador, que na época do Kardec não tinha isso para mostrar, ele vai citar um exemplo lá na frente diferente, mas também mostrando, dentro da limitada condição daquela época, os poderes de Deus. Aqui nós estamos olhando por um prisma dentro das nossas concepções. Por mais que consigamos conceber Deus, sempre apenas faremos uma comparação muito imperfeita, porque a grandeza de Deus não nos cabe no entendimento, nas nossas concepções. E mesmo que a gente consiga entender, a gente não consegue expressar. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Que se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. E aí vem mais um detalhe importante. Quando nós vamos começar a perceber determinados entendimentos maiores, a gente tem que começar a abstrair a mente, mas buscarmos objetividade dentro dessa abstração. Se existe um fluido que permeia tudo, que pode penetrar todos os corpos, e se ele interfere nesses corpos, então tem uma potencialidade que vai trazer para nós mecanismos e meios de nos melhorarmos, mecanismos e meios de nos aperfeiçoarmos. Com isso, nós vamos ter mais capacidade, mais condições de percebermos a nossa vida como imersa nessa grandeza de Deus. E com isso nós temos que saber ouvir, ter o sentido de perceber o chamado dos bons espíritos que também, usando desse fluido universal,
agem como intermediário entre nós e seres superiores, assim dentro de uma cadeia de hierarquia gigantesca, para que todos aprendam a caminhar para o bem, para que todos aprendam a buscar as forças do bem. Somente assim encontraremos a verdadeira paz, encontraremos o verdadeiro sentimento de amor e de misericórdia. 22. Impotente para compreender a essência mesmo da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar as possibilidades daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Aqui nós vamos perceber, então, que nós vamos fazendo comparações para tentar entender Deus. Lá na frente, Kardec vai trazer para a gente uma comparação que, dentro daquela época, era muito interessante. Mas nós já citamos agora há pouco, e já citamos em vários outros estudos, o exemplo do computador e dos bancos. Então, todo banco tem um computador central, e esse computador central controla, está interligado a todos os outros bancos, onde também tem um computador que também os ligam às máquinas que tem ali para a gente fazer as operações financeiras que precisamos. Dentro desse entendimento, nós vamos ver que Deus seria o computador central, e os outros, cada um com a sua função, aqueles espíritos que controlam, por exemplo, o planeta, seriam os computadores que ficam dentro do banco, e os caixas eletrônicos somos nós. Aí é uma comparação imperfeita, mas é uma comparação que nós temos. Tudo que acontece no caixa eletrônico, via sinal, vai ser passado para o computador do banco, que vai passar para o computador central. Assim, Deus gerencia tudo que existe na maior perfeição. Logicamente que tem um sistema muito mais sofisticado na nossa estrutura perispiritual. A consciência liga-se a um conjunto de dados dentro do processo do universo, e cada um com seu cada um trazendo as suas possibilidades, cada um com seu cada um trazendo os seus mecanismos de ação para o aperfeiçoamento ou para a melhoria. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdade perceptiva e sensitiva, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Então, voltando lá ao computador, as máquinas que a gente faz operação financeira, elas têm uma câmera, elas têm as entradas de dados, de forma que ela nos vê, nos sente e nos ouve, porque tem lá o trabalho para os cegos, certo? Ou deficiente visual. Assim, a gente vai vendo que o mecanismo divino fica mais fácil a gente entender dessa forma, porque ele tem mecanismos muito mais sofisticados de inter-relação entre os homens, entre os espíritos e desse conjunto todo com Deus. E assim Deus fica muito maior, fica muito mais possível de ser entendido, possível de ser compreendido. Porque Deus é alguma coisa muito acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. A total perfeição que possa existir. 23. As propriedades do fluido perispirítico podem nos dar uma ideia. Ele não é em si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é pensamento do espírito, é, porém, o agente intermediário desse pensamento. E aqui o Kardec vai mostrando para a gente que existe alguma coisa entre o espírito e o corpo, que a gente vai chamar de perispírito, mas o perispírito é muito mais do que simplesmente essa ação entre o espírito e o corpo. Tem alguma coisa a mais. Kardec percebeu que tinha, mas não tinha como ele explicar diferente, assim como também não vou ter conseguido explicar diferente. Então, é um fluido. Vamos entender fluido como aquilo que você conseguir imaginar. Uma energia, uma vibração. Por exemplo, se eu aperto aqui, eu passo o slide para frente. Se eu aperto aqui, passo o slide para trás. Não tem nenhum fio que me liga essa caneta ao notebook. Mas eu passo o slide. Então, vai um fluido, vai uma frequência, vai uma onda que aciona o aparelhinho que está lá, e ele, então,
faz um pulso como se fosse o mouse, sem fio. E aí dá para a gente começar então a perceber que Deus tem sofisticações a mais, tem possibilidades a mais e vai construindo coisas a mais. Sendo Ele que o transmite, fica de certo modo impregnado do pensamento transmitido e na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que Ele faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só, como sucede com o som, o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Quando a gente fala, se aqui tivesse vácuo, não ia sair nada. Sai porque tem um som que vai sendo modulado em ondas e vai chegar ao ouvido de quem está do outro lado. Da mesma forma, essas ondas vão impressionar um conjunto de peças que tem dentro do microfone, normalmente alguma coisa de carvão, e vai produzir o som. Hoje são muito mais sofisticados do que na época que eu estudei, que era com carvão. Então aqui vai ter uma série de equipamentozinhos no microfone que transmite pelo fio, coloca lá na câmera e lá vai filmar. Olha, gente, há pouco tempo atrás a gente gravava com fita cassete, né? Ou fita de vídeo, aquelas fitas grandonas. Hoje a gente grava em pendrive, HD, cartão de memória, com capacidade muito maior do que era antes e com a possibilidade de editarmos o vídeo com muita praticidade, com muita rapidez. Olha que maravilha. Portanto, nós temos que começar a entender que todo o processo vai ficando mais dinâmico, vai ficando mais sofisticado. E com isso nós temos que, então, buscar forças para entender esses mecanismos, buscar força para entender essas possibilidades e fazermos os passo a passo de aperfeiçoamento para estarmos dentro de um conjunto de melhoria, dentro de um conjunto de entendimentos para nos fazer melhor, para nos fazer mais aptos a compreender a mensagem que a espiritualidade quer passar para nós. E entender um pouco dessa coisa tão sofisticada, tão simples que é Deus. 24. Seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está imerso nesse fluido divino. Então, a princípio, você tem que partir de um ponto de referência. E o que transmite o pensamento? O fluido universal. O que é o fluido? Não tem uma definição específica desse fluido. É uma vibração? É uma frequência? É o que é o fluido? É o fluido. Imagine você que o ar possa ser considerado um fluido, que a água pode ser considerada um fluido, que o óleo pode ser considerado um fluido. Agora você pega alguma coisa que seja muito mais sutil do que tudo isso, mais sutil do que o ar, mais sutil do que os gases, dos vapores de água e tantos outros gases que existem, e ele carrega em si um conjunto de características celulares, tais quais existem no universo, mas elas estão em um outro nível vibratório, um outro nível de percepção. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Hoje nós temos o celular, que se comunica através de células, né? Que tem a torre, ela retransmite para um conjunto de celulares que estiverem perto dela. Nós temos o controle remoto, que vai fazer o intercâmbio com aquele sistema. Rádio e televisão, que você sintoniza o dial, vai pegar aquela rádio que você sintonizou ou a televisão que você sintonizou.
Então hoje tem uma gama de possibilidades enormes para nós começarmos a entender um pouco mais desse dinamismo e dessa complexidade que é Deus. Mas por mais que tentamos entender, ele ainda é superior a tudo isso. Porque ao mesmo tempo que ele nos envolve, capta o que a gente está sentindo e pensando e distribui isso de uma forma a plasmar aquilo que vai acontecer conosco. Por isso, cuidado. Nenhum ser haverá, por mais infinito que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, com ele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. 1 de João, capítulo 4, versículo 13. Estamos imersos em Deus. E Deus está em nós. Porque a nossa consciência, a nossa centelha divina que nos liga ao ser superior. As nossas percepções psíquicas nos ligam ao mundo espiritual. E cada um capta do mundo espiritual aquilo que lhe faz jus. Cada um capta do mundo espiritual aquilo que ele tem condições de captar. Portanto, todos nós vamos encontrar, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, possibilidades para ampliarmos o nosso entendimento, ampliarmos nossa concepção de vida. E por isso, temos que procurar ser melhores. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante. Pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Tudo que a gente pensa ganha uma dimensionalidade. Tudo que a gente pensa vai sendo encaminhado para o universo. Tudo aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo, vai sendo encaminhado para um despertar maior, para um entendimento maior. E assim nós vamos conquistando cada dia, vamos dando passo a passo para buscar a plenitude do nosso ser. E quanto mais nós procuramos encontrar e entender Deus, mais nós vamos vendo que é no silêncio do nosso coração que Ele pode fazer a sua habitação. E assim, abrindo a nossa mente para entendê-lo de uma forma mais transcendente, buscando a alegria de cada momento e cada instante, vamos buscar então a perfeição no amor de um Deus tão magnífico que faz morada em nosso coração. 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Essa imagem se destina a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então, nós temos que ficar prestando atenção, porque o Kardec ele vai trazer para a gente um conjunto de informações, um conjunto de dados, para que a gente amplie o nosso entendimento de Deus. A gente aperfeiçoe, mas não vai estar limitando Deus. Então, o que ele traz como a ideia de um fluido que envolve a tudo, está mais prática, mais transcendente, mais realista do que uma figura humana, limitada tal qual nós somos, às vezes até com os mesmos sentimentos nossos. E Deus, então, está acima do sentimentalismo humano, está acima das possibilidades que nós normalmente vemos aqui. 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo porque talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo porque lhes chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo, tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. E aqui Kardec então vai trazer para a gente que ele vai buscar uma síntese, buscar uma informação mais transcendente, mais condizente com aquilo que ele quer passar, com informações
mais reflexivas, para que a gente tente refletir mais sobre Deus, porque é muito sutil, é muito complicado fazermos todas essas observações. 27. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Então nós temos o corpo e temos o espírito. O espírito dirige o corpo. Mas se nós ingerirmos certas drogas, as coisas saem do controle. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Certo? Então, se o espírito está controlando o corpo em plenitude, é como se Deus estivesse controlando o mundo. Por analogia. As nossas comparações são sempre imperfeitas porque Deus é a suprema perfeição e nós não temos capacidade intelectual para dimensionarmos tamanha perfeição que é Deus. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Então, há toda uma situação, há todo um conjunto de situações que nós precisamos, então, compreender melhor para agirmos e edificarmos a paz em nós, procurarmos construir como que nós vamos compreender um ser tão perfeito. Como não chegamos a esse patamar de evolução, não temos essa paz toda que são necessárias, então nós vamos fazer analogias, embora imperfeitas, mas vão ampliando um pouquinho o conceito de Deus. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. Então, o nosso corpo ele tem um conjunto de características. Tem a pele, que a gente vai sentir o tato devido às terminações nervosas. Eu mexo a mão, o braço, o olho, ouço, falo. Ou seja, tem uma série de funções e tem aquelas que são autônomas intrinsecamente em nós e tudo vai funcionando naturalmente. Então tem alguma coisa maior que controla, o espírito. Então o universo, Deus, comparativamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Então tem um conjunto de ações, um conjunto de situações que está tudo dentro desse patamar de entendimento, de compreensão, para que a gente possa dar os passos necessários e buscar conquistar aquilo que é importante para nós, aquilo que é necessário para nós. Então, existe esse fluido perispirítico que vai permeando todo o nosso corpo, controlado pelo cérebro espiritual, que controla, através do cérebro físico, todas as partes do nosso corpo. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele. Com todas as células do corpo humano, se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Então, a gente está aqui. Se Deus envolve todo o universo, o nosso espírito envolve todo o nosso corpo e controla todo o nosso corpo. Então, analogamente, Deus envolve todo o universo e controla todo o universo. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Assim como o nosso espírito tenta manter as células vivas dentro da saúde relativa, dentro das possibilidades da saúde relativa, da mesma forma,
Da mesma forma, Deus envolve todo o universo, sente e participa de tudo que está acontecendo. Bem simples essa explicação, né? E bem complexa também. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Kahneman, Sociedade de Paris, 1867. Olha que interessante. Ele colocou de uma forma tão simples e, mas ao mesmo tempo, tão complexa, mas ficou fácil da gente entender. Se o nosso espírito controla todo o nosso corpo, nós que somos órgãos de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, Deus controla todos nós. Mas nós temos o livre-arbítrio e podemos tomar uma atitude ou outra e com isso temos consequências para respondermos depois. Tudo na vida é dinâmico, tudo tem pontos análogos, temos analogias que podem ser feitas, mas tem ações que vão transcendendo. A gente tenta simplificar para entender, para depois ampliarmos a complexidade dos fatos, dos sentimentos, das ações. 28. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a cada causa de uma imensidade de fenômenos, conhecemos efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Olha que interessante. Kardec traz aqui para a gente um conjunto de dados bem sofisticados para nós pensarmos. Sabemos que a luz é conduzida pelo fio, que pode dar choque, pode mover um motor, pode acender uma lâmpada, e na época do Kardec as coisas elétricas eram bem mais incipientes. Compreendemos também o efeito do calor, da gravidade e tantas outras. Mas não sabemos direito, perfeitamente, como funciona. Definimos um conjunto de equações que funciona para os cálculos. Mas e a essência daquilo ali, como que é? Como produz eletricidade? Tem um induzido rodando dentro, tem um indutor que produz um campo magnético, ele girando, o estator capta aquela energia magnética e transforma em eletricidade. Devido a impulsionar elétrons para colocá-los em movimentos, de uma forma bem simples. Mas, e a partir daí? Tem sempre uma pergunta a mais que a gente não conseguiu responder. E se a gente aceita todas as situações naturalmente, por que a gente não aceita Deus com a naturalidade que aceitamos o funcionamento de um motor elétrico, de um gerador elétrico? Os efeitos citados são objeto de estudo há tempos e hoje já são bem mais compreendidos. Essa aqui é a nota da editora, né? Então, com esses exemplos que ele deu aqui, na época dele, eu nem ia falar isso, na época dele a compreensão que se tinha desses fatos eram bem menos do que nós temos hoje. Eram bem menores. Hoje nós temos muita informação, muito mais compreensão sobre aqueles fatos ali. Certo? 29. Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o Sol com a sua luz. O Sol e a luz, novamente, é uma comparação muito pálida perante essa energia central que emana do universo. Mas, onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação, sendo também improvável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Aí Kardec deixa aqui para a gente que o universo não tem um local determinado, não tem um local fixado. Tudo está circulando, tudo está em movimento. Assim, talvez seja o que nós chamamos de Deus. Mas Rochester tem um dos seus livros que ele faz uma definição de Deus, que ainda vou achar esse texto, vou fazer o estudo dele. E com isso nós vamos começar a nos aproximar mais um pouquinho de Deus, do entendimento do que é Deus.
Se simples espíritos têm o dom da ubiguidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza. Onde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Parece um jogo de palavras, né? Mas dentro da filosofia isso é importante. Então, ele está colocando que Deus está em todo lugar. Se tem espírito que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então Deus, que é infinitamente superior a todos os espíritos, pode estar em várias partes, em várias situações, em várias condições. Procuremos, assim, fazer o nosso trabalho íntimo, fazer por onde estarmos caminhando em entendimento e aperfeiçoamento para alcançarmos esse entendimento um pouco mais sofisticado do que é Deus. 30. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe. Disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. De onde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Cada vez mais buscando essa compreensão de Deus, cada vez mais buscando esse sentimento íntimo de como dimensionar Deus, de como sentir Deus, de como visualizar Deus em nosso coração, em nossas almas e nossas vidas. Trabalhemos, pois, por esse entendimento, por essa compreensão, e procuremos nos fazer melhores e procuremos trabalhar intimamente para esforçar o desenvolvimento intelectual junto com sensibilidade perceptiva de sentir melhor Deus em nossa vida.